Paz, irmãos e irmãs, que a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que o amor do Mestre nos envolva profundamente para que possamos suportar com esperança as nossas expiações e as nossas provas. Hoje a nossa preleção é sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu Pai. O Mestre Jesus nos disse para que o nosso coração não ficasse carregado de sombras, que deveríamos acreditar em Deus e deveríamos também acreditar nele, porque ele nos afirma que há muitas moradas na casa do Pai, porque se assim não fosse, ele nos diria, e ele nos diz que vai preparar-nos outro lugar, e depois que ele se for preparar esse lugar, ele voltará para chegar até nós e nos levar para onde ele lá estiver, e nós também ali estaremos. Mas as muitas moradas podem ser também os estados de perturbação da nossa alma, confusa e errada. Jesus nos fala que existem muitas moradas no caso do Pai, e essa casa do Pai é o universo. E essas diferentes moradas, às quais Jesus se refere, são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo a nós, espíritos desencarnados e encarnados, estações apropriadas ao seu adiantamento. E essas moradas têm diversas categorias, esses mundos têm diversas categorias. Consequentemente, de acordo com essas categorias, nós iremos habitar esses mundos. E Jesus nos fala que a condição essencial para mudarmos para mundos superiores aos nossos ou para mundos inferiores aos nossos, onde iremos permanecer ou permanecer aqui na Terra, estará de acordo com o nosso adiantamento espiritual. Quanto mais adiantados, melhores os mundos. Quanto menos adiantado, ou ficaremos na Terra ou em mundos inferiores. Assim, os diversos mundos que Jesus está nos falando possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao seu grau de adiantamento ou de inferioridade daqueles que ali moram, dos seus habitantes. Existem mundos inferiores ao nosso mundo Terra, onde esses habitantes desses mundos são mais grosseiros do que nós em seus corpos, do que os que hoje possuímos. E nesse mundo não existe a preocupação com outras pessoas. Existem outros mundos que estão no mesmo grau que o nosso mundo e outros que são superiores ao nosso mundo em todos os sentidos. Os corpos daqueles que moram nesses mundos superiores são muito mais belos, são muito mais saudáveis do que os nossos. E as doenças, como nós conhecemos hoje em nosso mundo Terra, não existem nesses mundos superiores. Inclusive, o estágio de morte é diferente do que nós conhecemos aqui. Assim, os mundos sempre permanecerão, sempre se assemelharão da mesma forma. Tudo é progresso, nós podemos entender que tudo é progresso no universo. Assim como nós, ao nascermos, não permanecemos na mesma forma e vamos evoluindo ao longo do tempo. Esses mundos também evoluem com o tempo. Os seus habitantes vão se desenvolvendo e, à medida que se desenvolvem, a influência da matéria sobre os seus corpos, sobre os seus espíritos, vai diminuindo. Aqui nós sentimos muito a influência da matéria sobre os nossos corpos e sobre o nosso espírito. Mas à medida que o mundo é melhor e mais avançado, isso vai diminuindo. Nos mundos mais avançados, a vida é praticamente toda espiritual e o mal não existe ali. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e, de acordo com o grau de adiantamento espiritual dos seus habitantes, ora pode predominar o bem, ora pode predominar o mal. Depende do quanto esses habitantes estão evoluídos moralmente, eticamente. E nós não podemos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, mas nós podemos dividi-los, para o nosso entendimento,
de uma forma um pouco mais geral, um pouco mais abrangente, facilitando a nossa forma de compreender. Portanto, existem os mundos primitivos, onde nesses mundos estão as primeiras encarnações da alma humana. Nós já encarnamos em mundos primitivos. Ali são as primeiras encarnações. E existem, logo a seguir, mundos de expiação de provas, onde o mal ainda predomina. Nós estamos no mundo de expiação e provas. Portanto, o mal aqui predomina, ele é mais intenso, ele é mais visível, ele é mais sentido. E existem os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar, ainda têm que passar por provas, vão adquirir novas forças, vão repousar, vão descansar das fadigas da luta. Nós podemos ir para mundos regeneradores para recuperarmos as nossas forças. E existem os mundos felizes, onde o bem supera o mal. E o nosso grande desejo, o nosso grande trabalho é irmos para esses mundos felizes, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria dedicação. E existem, finalmente, os mundos celestes ou divinos, a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Ali não há nenhum resquício, nenhuma nuance de mal. A Terra, o planeta onde nós vivemos, pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas. Por isso o mal aqui predomina. E é por isso que nós estamos expostos e vulneráveis a tantas misérias, a tantas doenças, à fome, à sede, às guerras, às atrocidades, às calamidades. Podemos, portanto, fazer uma pergunta, que é a seguinte: nós somos espíritos encarnados na Terra e estamos definitivamente ligados à Terra de uma forma indefinida, sempre ficaremos na Terra? Jamais sairemos daqui? E a resposta a essas perguntas é que o mundo onde nós nos encontramos hoje, a Terra, nós não passaremos por todas as fases do nosso progresso espiritual para chegarmos à nossa perfeição. Nós ficaremos aqui por um tempo e quando tivermos condições de ir para outro mundo, para continuar o nosso progresso, nós iremos. A resposta é: não ficaremos presos à Terra de forma indefinida. Assim, quando nós alcançamos o grau de adiantamento necessário, nós passamos para outro mundo mais adiantado. E assim sucessivamente, até nós chegarmos a um estágio de espíritos puros, onde iremos habitar os mundos celestes, onde o bem predomina. Por enquanto, habitamos um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, e não precisa falar muito para saber que isso que está sendo colocado aqui é uma realidade. Os mundos, portanto, são as estações em que nós vamos encontrar os elementos de progresso proporcionais necessários ao nosso adiantamento. E assim, quando nós passamos para um mundo de ordem mais elevada, é como se nós estivéssemos recebendo, e estamos, uma recompensa pelo nosso esforço e nós nos tornarmos melhores, bons, fraternos, pacíficos e caridosos. E, às vezes, quando nós não fazemos isso que eu acabei de dizer, pode ser um castigo quando permanecemos no mundo onde nós já estamos, seja ele primitivo, seja ele de provas e expiações, ou então quando nós somos banidos para um mundo mais infeliz, por exemplo, inferior ao nosso. Por que somos banidos, mandados para outros mundos? Por nossa teimosia na prática do mal, porque o mundo também vai evoluindo e assim não pode aceitar aqueles que são extremamente perversos e eles retornam para mundos inferiores. Os amigos espirituais nos dão instruções um pouco mais claras sobre a questão dos mundos superiores e dos mundos inferiores. Então eu vou trazer aqui um resumo do ensinamento dos espíritos superiores
sobre essas moradas na casa do Pai. Assim, a classificação que eu falei de mundos inferiores e mundos superiores, ela é relativa, ela não é absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão abaixo ou acima dele. E nessa escala progressiva, nós temos um mundo que pode ser inferior a um mundo superior, mas ele pode ser superior ao mundo inferior a ele. E se nós compararmos o nosso planeta, a Terra, podemos fazer, nesse instante, uma ideia do estado ou do ponto do nível de inferioridade em que o nosso mundo se encontra. Se nós, que aqui habitamos um planeta de provas e expiações, nós vamos nos ver cercados por todos os lados por muita violência, por muita crueldade, por muita estupidez, por muita insensatez. Tudo isso gerado da própria humanidade. Então, como será um mundo inferior ao nosso, ainda primitivo? Se nós temos muita violência, imagina um mundo inferior ao nosso. Assim, os homens, nós, a humanidade, possuímos a forma humana, mas nos mundos inferiores, essa forma humana não tem nenhuma beleza. Nos mundos inferiores, os instintos não têm nenhum sentimento de delicadeza, não existe benevolência e não existe noções do que é justo, do que é injusto. A força bruta, a violência é a única lei, é a lei do mais forte. Nos mundos inferiores ao nosso, não existem indústrias, não existem invenções, não existe eletricidade. Esses que ali habitam se dedicam a vida toda à procura de alimentos, se reproduzir, se defender e agredir o outro. A questão básica é que nesses mundos, os seus habitantes, aqueles que ali habitam, não estão abandonados, pois naquele fundo tenebroso daquelas inteligências ainda primitivas, já existe a vaga intuição de que há um ser supremo, e essa intuição ela é mais ou menos desenvolvida em cada um dos seus habitantes. E esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros e vão se preparando para a eclosão de uma vida mais plena. Existem estágios evolutivos também nesses mundos, e isso é que propicia a evolução. Porque esses habitantes não são criaturas degradadas, mas são crianças que estão crescendo, são espíritos aprendendo assim como nós. E entre esses graus de mundos inferiores e mundos mais elevados, existem inumeráveis degraus. E entre os espíritos puros, desmaterializados, resplandecentes de glória, é difícil reconhecer, para nós é difícil reconhecer que eles já habitaram mundos primitivos. Assim como nós habitamos mundos primitivos. Da mesma maneira que nós, em um homem adulto, dificilmente iríamos reconhecer uma criança na sua fase de recém-nascido. Assim nós vamos evoluindo, assim nós vamos crescendo, assim nós vamos aprendendo e nos melhorando. Portanto, nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes daquelas que nós encontramos na Terra, o mundo de provas e expiações. Então, essa grande diferença é que nos separa. Assim, a forma dos corpos no mundo superior é sempre a forma humana, como em toda a parte, mas ela é mais bela, ela é mais aperfeiçoada, ela é mais purificada. Assim, no mundo superior, nós não teremos doenças, nós não temos a morte como conhecemos. O corpo no mundo superior nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito a necessidades de alimentação,
de banhos e outras formas de nos sustentarmos. Não estamos sujeitos às doenças, às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Nada degenera como degeneramos aqui no nosso mundo, terra de provas e expiações. Os sentidos são mais sutis, têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca, aqui nós não registramos quase nada. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil nos mundos superiores. Aqui nós temos que andar com os nossos próprios pés, centímetro a centímetro. E em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, como nós aqui nos arrastamos, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, do pensamento, como nós podemos entender que existem representações dos anjos, dos artistas, mostrando esses anjos flutuando em um jardim belíssimo, por exemplo, de Campos Elíseos. E assim nós vamos entendendo que os homens conservam à vontade os traços das suas existências passadas. Eles podem se mostrar para nós como eram no passado e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Essa luz não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Em vez de um rosto pálido, arruinado de sofrimento, de dor, de paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que muitos pintores às vezes traduzem pelas auréolas dos santos que nós vemos em muitos quadros, em muitas imagens. É assim, meus irmãos e meus amigos, estamos num mundo de provas e expiações, que possamos ir para um mundo de regeneração. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período de infância. A infância em mundos superiores ela é muito mais rápida do que no nosso mundo. Nós evoluímos mais rapidamente, não temos uma infância prolongada até 10, 12 anos. A vida ela está livre de cuidados, de angústias, e ela é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Aqui vivemos em média 80, 90 anos. Nesses mundos superiores, a vida se estende por muitos e muitos anos. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos, e a morte, nos mundos superiores, não tem nenhum dos horrores da decomposição. E longe de ser motivo de pavor, a morte é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Aqui nós ficamos em dúvida quanto ao futuro. O que será de mim? O que será que vai acontecer? O medo da morte. Lá não existe isso. Lá não tem essas questões. Porque durante a vida, a alma não estando encerrada numa matéria compacta como está a nossa, ela irradia, ela aproveita da lucidez que a deixa num estado quase que permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nos mundos superiores, nós estamos mais longe da matéria física e o nosso pensamento é a linguagem transmitindo facilmente de um para o outro. Assim, nos mundos felizes, as relações de um povo para outro povo são sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições e dominações, pelas guerras que são consequentes da cobiça, do desejo de dominar outro povo. Vídeo que estamos passando nos tempos de hoje com as guerras no Oriente Médio, entre Rússia e Ucrânia e por aí afora. Não existem senhores, não existem escravos, não tem privilegiados de nascimento, somente a superioridade moral e intelectual que vai determinar as diferentes condições e conferir a supremacia de um sobre o outro, mas moral, eticamente, não pela força, não pela violência, não pelo poder aquisitivo,
não pelo domínio do sangue ou da hierarquia. E a autoridade nos mundos superiores é sempre respeitada porque decorre do mérito daquele que é autoridade. E ela é sempre exercida com justiça. Não há privilegiados, não há escolhidos. A justiça é realmente aplicada a todos. E o homem não vai procurar se elevar sobre o seu semelhante, mas ele vai procurar se elevar sobre si mesmo, se aperfeiçoando mais e mais. Que coisa linda, não é? Nós nos elevarmos sobre nós mesmos e não sobre o outro. Precisamos trabalhar para irmos para esses mundos ou transformar o nosso nesse mundo de provas e expiações para um mundo superior. E o objetivo do homem é atingir a classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas é uma ambição nobre que faz com que ele estude mais, que ele se dedique mais, que ele dê mais força de si mesmo para poder alcançar um mundo superior. Todos os sentimentos são ternos e elevados da natureza humana e vão se apresentar cada vez mais engrandecidos, cada vez mais purificados. O ódio, a mesquinharia, o ciúme, as cobiças da inveja, a prepotência, a ganância são desconhecidos naqueles mundos. Tudo que predomina no nosso mundo de provas e expiações lá não existem. Porque todos trabalham em favor de todos. Então, um sentimento de amor e fraternidade une todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Parece até uma utopia, não é verdade? Para nós é uma utopia, mas para esses mundos é realidade. É assim que é. E as posses de cada um são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências. Mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação ou em prova. Em uma palavra, o mal não existe. Só existe o bem. Não há resquício, não há sombra de mal no coração, na alma daqueles que habitam esses mundos. E esses mundos que são afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados. Para nós até poderíamos entender como um mundo privilegiado, porque Deus, o nosso Pai, não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos. Deus não é parcial, Deus é justo, Deus é magnânimo. E a todos nós Ele concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para nós chegarmos até esses mundos que eu estou acabando de descrever. Ele fez que todos nós partíssemos do mesmo ponto e não dotou, não concedeu a um mais do que aos outros. A todos Ele deu as mesmas características para progredir. Assim sendo, os primeiros lugares são acessíveis a todos. Podemos alcançar os mundos celestes, sem sombra de dúvida. Cabe a nós conquistarmos isso pelo nosso trabalho, atingir esses mundos evoluídos o mais cedo possível, ou nos abandonarmos durante séculos e séculos no meio da escória humana, porque gostamos de permanecer em mundos inferiores ou em mundos de provas e expiações. Ainda nos sentimos felizes, satisfeitos por estarmos nesses mundos de muita dor, de muito sofrimento. Ainda não nos encontramos com o bem maior, com a paz, a serenidade e a proteção aos nossos irmãos. Assim sendo, entre essas estrelas que nós olhamos para o alto e que cintilam no céu, quantas delas são mundos como o nosso, designados pelo Pai, muitos deles para expiações e provas, mas existem também entre eles mundos mais infelizes e mundos melhores, como também existem mundos transitórios, que podemos chamar de mundos regeneradores. Assim, nós temos uma percepção
de que trabalhamos para que a Terra deixe de ser um mundo de provas e expiações e passe para um mundo de regeneração. Mas há muito que caminhar ainda. Quando nós percebemos nesse turbilhão planetário, nesse girar no espaço em torno de um centro comum, esse girar arrasta consigo mundos primitivos, arrasta consigo mundos de provas e expiações, mundos de regenerações e mundo de felicidades. Todos existem. Já ouvimos falar, por exemplo, desses mundos em que a nossa alma é colocada ainda ignorante do bem e do mal para que possa marchar em direção a Deus. A nossa alma tem que ser senhora de si mesma, mas ela ainda não tem posse do seu livre-arbítrio, precisa inclusive adquirir livre-arbítrio. Já ouvimos falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Sabemos disso, mas também sabemos que muitas almas sucumbem, caem por terra, não têm forças para continuar avançando. Então, o Pai, que não quer nos aniquilar, não quer aniquilar, destruir essas almas, permite que essas almas sejam encaminhadas a esses mundos em que as encarnações podem se fazer novamente dignas de glória a que foram destinadas. Voltamos para os mundos primitivos, voltamos para os mundos de provas e expiações, para que possamos melhorar a nós mesmos, nos fortalecendo e nos fazendo dignos de avançarmos para um mundo de regeneração, depois para um mundo superior, um mundo feliz, e depois, muito depois, para os mundos celestes. É dessa forma que nós vamos entendendo as muitas moradas na casa do Pai, moradas da própria alma e moradas, sim, como mundos, como estações, onde nós ali habitaremos. Consequentemente, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos à lei do progresso, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Portanto, o nosso planeta também evolui, também prospera, também progride, apesar da destruição que estamos fazendo em nossa casa, em nossa escola. A própria destruição, que parece para os homens, para nós, o fim das coisas, é apenas um meio, um mecanismo de levar à transformação e gerar um estado mais perfeito, pois tudo que morre para renascer e nada volta para o nada. Nada volta para o nada, mesmo aquilo que morre renasce. E ao mesmo tempo em que os seres vivos, nós, vamos progredindo moralmente, os mundos que nós habitamos progridem materialmente. Vai acompanhando o nosso progresso moral, o mundo também vai acompanhando, vai evoluindo. Então, se nós pudéssemos acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que os primeiros átomos se aglomeraram para a sua constituição, nós veríamos esse mundo percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração daqueles que habitam o mundo. E poderemos ver esse mundo oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que os seus habitantes também avançam na senda do progresso. Se queremos mudar o nosso mundo, o nosso planeta, temos que mudar a nós mesmos, moral e eticamente. Aprendemos que a justiça divina é para todos e fazer disso um exemplo para a nossa justiça. Assim, vai marchando paralelamente o progresso do homem, o progresso dos animais, o progresso dos vegetais, o progresso dos minerais e os progressos das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quando essa ideia
grandiosa e digna da majestade do Criador, da majestade do Pai, nós a compreendermos e entendermos que como é pequena, como é indigna do seu poder aquele que concentra toda a sua solicitude, toda a sua atenção e toda a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. É muito pequena essa ideia, é muito mesquinha. O mundo, o universo é muito mais do que nós podemos imaginar. A Terra, o nosso planeta, a nossa casa, a nossa escola, segundo essa lei, já esteve material e moralmente num mundo de estágio inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, moral e ético, um grau mais avançado. E a nossa Terra já chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar, sim, de um mundo expiatório, de provas e expiações, ao mundo regenerador. Então, nós que aqui habitamos, encontraremos na Terra regenerada a felicidade, porque a lei de Deus passa a governá-la com mais intensidade e mais abrangência. Mas para isso é necessário que os seus habitantes, aqui nós, possamos progredir moralmente e eticamente dentro das leis divinas. Caso contrário, a nossa Terra continuará sendo um mundo de provas e expiações por milênios e milênios, embora alguns acreditem que em determinada época, a Terra, como num estalar de dedos, se transformará num mundo de regeneração. Vã ilusão essa, porque não é assim que acontece. Paz, irmãos, que a luz do Mestre Jesus esteja em seus corações. Muita paz.